Rádio Verona 106,9. Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui neste dia 3 de novembro para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Tivemos aí ontem o dia de finados, dia que relembramos os nossos entes queridos que já fizeram a sua Páscoa para a morada eterna, para aguardar apenas o juízo final. Então vamos juntos nesse dia, logo após esse dia meditativo, reflexivo em nossa vivência, nossa caminhada, para que a gente possa sim tomar uma iniciativa em nossa vida, para que a gente possa sim ter aquelas pessoas que já se foram, mas ter elas como sinal de esperança, como sinal de caminhada, como que já estão ali um passo a mais da vida eterna, que é isso que nós almejamos. Sabemos que é um passo natural da vida, nascer, crescer, reproduzir, e no final vem a morte. Mas para nós a morte não é sinal de fim, é sinal apenas de uma passagem para uma nova vida. Então vamos juntos meditarmos. Iniciamos com a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que conduza o nosso entendimento da leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 10. Que possamos entender, refletir, meditar e mais ainda, essa palavra possa enraizar, possa ser semeada em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus, mãe da Igreja, para que ela possa sempre estar intercedendo por cada um de nós, possamos estar sempre sendo devotos dela, para que ela possa sempre estar ali derramando graças para aqueles que rezam o rosário, para aqueles que realmente procuram amá-la como verdadeira mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de escutarmos a leitura do Evangelho, Evangelista de Lucas, vamos agora escutar uma música, já preparando para esse clima de oração, já preparando já da leitura.
Abramos os nossos ouvidos para escutar e o nosso coração para acolher a palavra que vai ser proclamada. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-as no ombro com alegria. Chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos, que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, a leitura de hoje é bem direta, é uma leitura bem chamativa para cada um de nós, principalmente aqueles que são, às vezes, coordenador de grupo, coordenador de comunidade, muito também para os padres, diáconos, para as irmãs e irmãos religiosos, pois realmente fala para nós, às vezes que estamos ali cuidando de pessoas, cuidando de jovens, cuidando ali da comunidade, uma certa porção ou dela toda. Quando temos algum irmão, quando temos alguma pessoa no nosso convívio, que às vezes acaba desviando do caminho, todos estão indo aqui e acabam se desviando. E esse se desviar, Deus nos ensina que a gente não deve deixar ele escolher a sua própria vida, não. E ele nos ensina que devemos ir atrás dessa pessoa ou dessa ovelha, para que possamos resgatá-la, pois é essa pessoa que está precisando. Essa pessoa é o próximo dela. Então é ela que deve ir atrás, ela deve dar aquele carinho, aquela atenção. Então é isso que nós devemos entender em nossa vivência. Não é deixar de desvalorizar aqueles que continuam rezando, aqueles que continuam indo para as missas, aqueles que continuam indo para as reuniões, que participam de todas as atividades da comunidade. Não é deixando de desvalorizar. Pelo contrário, você sabe que aqueles dali já estão ali. Aqueles ali já estão fixados. Eles ali não precisam tanto da sua ajuda. Mas aquele que se desvirtuou, aquele que saiu da trilha, aquele que saiu da estrada, aquele sim está precisando. Seja qual for o motivo. Porque o motivo você vai só sabendo quando for falar com ele, quando for conversar. Então, é esse o motivo da gente ir atrás. Porque muitas das vezes, essa pessoa que acaba saindo do caminho, essa pessoa, essa ovelha perdida que acaba indo, se perdendo literalmente, às vezes é por causa do pecado, às vezes é por causa da mentira, às vezes é por causa de alguma intriga. Então é isso que nós devemos buscar em nossa caminhada, devemos buscar em nossa comunidade, para que a gente possa realmente estar presente em nossa vivência, em nossa caminhada, para que nada possa nos abalar, nada possa realmente estar ali presente no meio de nós, no meio do nosso caminho, pois é esse caminho que realmente devemos entender e devemos continuar. Pois é essa busca por aqueles que já se foram, por aqueles que já se perderam, que devemos continuar em nossa vivência. Pois a partir do momento que tomamos a decisão de entender o próximo,
aquele que saiu do caminho, aí sim estaremos cuidando do nosso próximo. Pois é essa decisão que Cristo quer de cada um de nós. Ele não quer que a gente se desdobre, que a gente faça 1000 coisas por aquele que já está próximo a nós, por aquele que já está na caminhada. Claro, você deve valorizar, você deve acolher, porque querendo ou não, temos o nosso lado humano. Temos o nosso lado que às vezes quer ser reconhecido, quer ser uma pessoa que quer ser ouvida, quer atenção. Por muitas das vezes tem esses momentos de carência no nosso momento de caminhada, que às vezes é muito bom você dizer, você está fazendo um ótimo trabalho, você está fazendo ali um ótimo momento em sua caminhada, continue assim. Ou seja, você não vai deixar de dizer, deixar de valorizar o trabalho de evangelização daquela pessoa, por mais que ele esteja sendo feito para Deus, e Deus há de dar a recompensa para ele no momento correto. Mas é necessário que a gente também faça isso. Além de ir atrás daqueles que se perderam pelo caminho, daqueles que às vezes ficaram presos nas ciladas da vida, nas pedras pelo caminho, é necessário também a gente cuidar daqueles que já estão conosco. Mas muito mais vai ter a festa, vai ter a alegria por aquele que se perdeu, que voltou para o meio de nós. Porque era um filho perdido, mas hoje está no meio de nós. Assim como a parábola do filho pródigo. O filho que queria conhecer o mundo, o filho que queria vivenciar, queria criar histórias, mas histórias cheias de pecado, histórias cheias de prostituição, profanação do corpo. Ou seja, seu pai o quis permitir isso, porque ele precisava vivenciar aquilo, porque não adiantava prendê-lo, sendo que ele queria que ele viesse ali de graça, o seu amor pudesse realmente ser distribuído gratuitamente. Então o pai deixa o seu filho ir, que muitas das vezes Deus nos deixa ir. Às vezes queremos ficar um momento sozinho, queremos um momento de reflexão, e muitas das vezes a gente acaba sendo essa ovelha aqui. Às vezes a gente acaba se perdendo pelo caminho, porque não temos mais aquela nossa identidade, não temos mais aquele foco que a gente conseguiu anos atrás. Ou tudo aquilo se desmoronou e você precisa reconstruir a sua vida espiritual, a sua caminhada. E muitas das vezes a gente se desvirtua, assim como o filho pródigo, mas muitas das vezes a gente também acaba voltando. Acaba querendo o perdão de Deus, colocando-se para ser um humilde servo em sua caminhada. Pois é esse momento que reconhecemos que não importa se eu tenho 10 anos, se eu tenho 15 anos, se eu tenho 20 anos de caminhada, mas sempre eu vou estar sendo suscetível ao erro, ao pecado, a cair no caminho do maligno. Por isso que a conversão é diária, por isso que o testemunho deve ser vivido diariamente. Pois é esse testemunho realmente que vai alimentar a nossa caminhada. Porque não adianta você dizer que você é cristão, que você vai à missa, que você vai às reuniões, que você participa das atividades em momentos bons. O que vai contar é os momentos ruins. Muitas das vezes esses momentos ruins nos impedem. Beleza, às vezes você está adoentado, às vezes você está com uma pessoa que está adoentada, você tem que ficar com ela. Justificável. Deus entende o que você está passando. Mas muitas das vezes a gente vai por preguiça, vai por desânimo. E esse é o momento ruim. E esse é o momento que você realmente vai provar para Deus que você o ama em dias de chuva e em dias de sol. Em dias de tristezas e em dias de alegrias. Então é esse caminho. É esse que a gente deve buscar. É o caminho de entender que a nossa vivência, a nossa caminhada, vai ter dias ruins e dias bons. Podemos ser essa ovelha perdida, ou pode ser o meu melhor amigo, pode ser meu melhor amigo. Então, ou pode ser uma pessoa que você nem conhece, mas que você vai ter que sair do seu conforto e ir atrás daquela pessoa, pois é essa a nossa missão. Cuidar daqueles que já estão conosco e cuidar também daqueles que se afastaram, seja por qual motivo. Então, devemos buscar esse entendimento da palavra de Deus, porque muitas das vezes queremos apenas aquelas pessoas que a gente já conhece, aquelas pessoas que a gente já sabe o que vai acontecer, e aquelas pessoas que ficam presentes na igreja. Se a pessoa sai e você não está nem aí, você não quer saber por que ela se afastou, isso não é ser cristão. Ser cristão é você cuidar de todos aqueles que estão ali próximo a você. Se você já teve esse entendimento, se você já teve esse momento de reflexão, de maturidade espiritual,
você vai atrás dessa pessoa, você vai falar com ela. Então é isso que devemos procurar, é isso que devemos entender em nossa caminhada, pois realmente é o desejo de Deus para cada um de nós, é o desejo de nossa caminhada, para que a gente possa arregaçar as nossas mangas e ir para a missão. Não adianta apenas a gente dizer, eu estou tentando falar com fulano e apenas mandando mensagem, apenas virtualmente. Porque muitas das vezes a gente está numa área que a gente não quer mais visitar o outro, a gente não quer visitar pessoalmente. Já acabou a pandemia, a gente já pode ir na casa do outro, a gente já pode ter um momento ali mais íntimo com a pessoa, de apenas ser por celular, por videochamada, por chamada de voz. É necessário esse contato com aqueles que estão precisando, para que possa ser algo bem mais firme, para que não possa ser algo tão superficial, como é uma mensagem, como às vezes é uma fala ali, uma ligação. Porque muitas das vezes ela não quer aquele momento virtual, ela quer aquele momento presencial, ela quer o olho no olho. Às vezes ela não consegue desabafar pelo celular, mas ela consegue pessoalmente. Então é esse e vários outros momentos em nossa caminhada que devemos nos atentar, que devemos realmente ir atrás daqueles que se perderam, pois realmente Deus irá se alegrar muito mais por esse irmão, porque era o irmão que estava perdido e foi encontrado. Então busquemos entender em nossa caminhada, em nossa vivência, aqueles que já se perderam, aqueles que já se afastaram, e muitas das vezes a gente só ficou observando. A gente sabia que aquele irmão estava se perdendo, mas, por comodidade minha, às vezes por falta de vontade, o irmão acabou se perdendo. E você podia ter ido até ele, ter falado, ter dado um apoio, para que ele não pudesse se afastar dessa maneira. E muitas das vezes o irmão se perde, às vezes não só se afasta, mas acaba se perdendo pelo que o mundo tem a oferecer. Drogas, violência, prostituição e tudo mais que o mundo oferece, que é nocivo a nós, ao nosso corpo, à nossa espiritualidade. Porque muitas das vezes acaba com o físico, mas a espiritualidade também dele é reduzida a zero. Ele não consegue mais voltar atrás. Então é esse o caminho que nós devemos buscar, é essa a identidade que a gente deve permanecer em cada um de nós. Pensamos, refletimos, para que a gente possa realmente entender quais são aqueles que se afastaram do meio de nós. Aqueles que se distanciaram e não fomos atrás. Então devemos buscar sempre em nossa caminhada, rezar, orar a Deus, para que a gente possa ter o dom da sabedoria, o dom da inteligência, para que a gente possa entender esses momentos de dificuldade, esses momentos de divergência, pois realmente é nesses momentos que a gente vai entrar em maior intimidade com Deus, que a gente vai realmente estar uma maior intimidade com o nosso próximo. Agora vamos escutar uma música para a gente refletir um pouco mais do que o Evangelho nos fala, do que o Evangelho tem a nos oferecer através da música. Ela nos fala a verdade e também ensina como caminhar. Jesus, meu Deus, sacramento, todo esse
Pois bem, meus irmãos, sempre podemos encontrar um irmão, ou podemos mesmo nos encontrar na situação da ovelha perdida, que está ali ao meio, mas não sabe o que está fazendo. Não consegue mais entender como Deus o ama, quão importante é para Deus e quanto é amado pelos seus que estão ali no seu meio. Às vezes ficamos cegos, às vezes ficamos surdos, às vezes o pecado acaba nos acometendo nessa situação, acaba nos colocando nessa situação de cegueira, nessa situação de surdez. Por isso é essencial a nossa intimidade com a palavra, a nossa intimidade com as leituras da Sagrada Escritura, com a Sagrada Eucaristia, para que a gente possa manter essa intimidade, esse laço com Jesus, com Deus, com a Virgem Maria, também com o Espírito Santo, para que ele sempre nos conduza. É essencial a invocação do Espírito Santo em nossa vivência, em nossas atividades, em nossa caminhada, pois é o Espírito Santo que vai nos direcionar, aquele que permanece, aquele que está no meio de nós. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é a que nos conduz e é que contém os dons para a nossa caminhada, para a nossa vivência de santidade. Então é essencial que a gente possa buscar essa caminhada sempre com o auxílio do Espírito Santo. Pois com o auxílio do Espírito, você vai ter o direcionamento correto para onde você deve ir, como você deve ajudar, como você deve prosseguir. Caso você ainda não tenha, não sinta que o Espírito Santo está com você, procure um irmão mais experiente, procure o padre, procure um irmão para saber como resgatar, como ir atrás daqueles que estão ali à mercê, que estão ali viventes, às vezes se afastaram, estão ali no caminho, às vezes, de cegueira, no caminho de surdez, e precisam ali da sua caminhada, precisam ali estar realmente buscando a inspiração, a vivência com a palavra de Deus, com a sua oração. Às vezes não consegue nem estar no momento de reflexão, de leitura da palavra de Deus. Muitas vezes não consegue rezar, está tão travado, está privado, que não consegue entender a palavra de Deus. Já se aproximando aqui do nosso momento final do nosso programa de hoje, vamos agora rezar a oração do Ângelus, pedindo para que Nossa Senhora possa estar realmente intercedendo e que possamos buscar amá-la como mãe de nossa, mãe da igreja, para que a gente nunca desvirtue desse caminho, que ela sempre como mãe possa sempre nos colocar na trilha correta, na estrada da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a Virgem respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui encerrando nosso programa de hoje, desse dia 3 de novembro. Se você quiser novamente fazer a releitura da Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 10, para que a gente possa realmente entender um pouco mais dessa vivência de caminhada com a Sagrada Escritura. Fiquemos em paz. Você acabou de ouvir programa Fé e Vida.